Vamos a Mateus 17, 27. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 17, 27. Perguntaram a Pedro se ele não dava os impostos, não pagava impostos, e se o mestre dele também não pagava impostos. E Pedro veio para falar com Jesus. Jesus já sabia e disse-lhe, fez-lhe uma pergunta. E a resposta de Jesus foi: mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que se vir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estéter, toma-o e dá-o por mim e por ti. Eu acho impressionante tudo o que Jesus fazia. Ele, antes de Pedro lhe dizer o que lhe tinham perguntado, que o Jesus não pagava impostos, Jesus já lhe estava a dizer a ele o que lhe tinham dito. Para isto poder acontecer, tem que haver uma direção para que isso possa acontecer. Uma direção de Deus. E veja que Jesus lhe disse o que é que deveria fazer. Deveria lançar o anzol ao mar, tirar o primeiro peixe. Não era o segundo, no terceiro, era o primeiro peixe. E nesse peixe, ia-lhe abrir a boca e encontraria dinheiro na sua boca e pagaria os impostos com o dinheiro que sair da boca desse peixe. É impressionante como Jesus operava. Mas nós temos que entender uma coisa: Jesus operava pela direção do Espírito Santo, do qual ele tinha sido batizado. Jesus não operava por ele mesmo. Ele foi em tudo o nosso exemplo. Ele nos mostrou como andar sobre a terra. E só depois de ter sido batizado nas águas e ter descido sobre ele o Espírito Santo, é que ele começou a pregar o Evangelho, é que ele começou a fazer milagres. Só com cada um de nós for cheio do Espírito Santo é que as coisas começam a acontecer. Mas porquê que Jesus foi buscar à boca de um peixe o dinheiro? Será que ele não o tinha? Se calhar até tinha. Mas foi mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas tudo o que sair da boca de Deus. Jesus falou e aconteceu. Não é normal nós irmos à peixaria e abrirmos a boca dos peixes e estar lá dinheiro. Mas com Deus tudo é normal. Porque é que nós semeamos? Porque cremos em Deus e confiamos em Deus. Amém? Então vamos semear. Eu só peço que vão buscar aí o meu envelope, se faz favor, que eu me esqueci. Peço desculpa. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino, confiar em ti. Sabemos que de nada vamos ter falta nunca, porque estamos a confiar em ti. No nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu tenho um título para a mensagem de hoje: Ser guiado. Deus me falou e mostrou várias coisas
E eu vou começar por uma delas. Aquilo que Deus me estava a mostrar é cada um de nós, quem tem carta de condução e já conduziu, sabe as reações de um carro. E sabe que o carro parece que tem uma vontade própria. O que é que eu quero dizer com isto? É normal, se você for a guiar o carro, for a conduzi-lo, você faz uma curva, mas se você largar o volante endireita o carro quase que automaticamente, porque o carro anda sempre a direito. E nós, cada vez que viramos o volante, é que fazemos com que ele vire. Nós temos que fazer com que ele faça o que nós queremos, não o que ele quer. Ele só quer andar a direito, porque se largarmos o volante, ele vai a direito. Quem tem carta de condução, quem conduz, sabe disso. Mas eu quero que você entenda que também a nossa vida pessoal, nós temos vontades próprias. Se são certas ou não, aí está a questão. Quem é dirigido por Deus, essa vontade deixa de haver. E você está a dizer, então, mas eu já não posso fazer o que quero. Você pode fazer o que quer, mas você não vai ter o melhor de Deus na sua vida. Entenda, Deus sabe muito mais do que nós. E isto não é preciso ir muito longe para você entender isso. Os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. Então, se é assim, será quando Ele nos dirige de uma determinada forma a fazer uma determinada coisa, será que Ele não sabe o que nos está a fazer? Será? Nós, às vezes, por nossa vontade própria, por às vezes querermos fazer daquilo da maneira que estamos habituados, criamos obstáculos para Deus poder operar na nossa vida. Não, mas eu sempre fiz assim. Ouça, se você for ver, Deus dirigia o rei Davi. E quando dirigia o rei Davi, Davi ia sempre consultar. Ouça, ele estava habituado, ele era um homem de guerra, ele estava habituado a lutar. No entanto, ele buscava sempre a Deus para saber como devia de fazer. E ele nunca fazia da mesma forma. Deus lhe mostrava outra forma de fazer. E cada vez que ele seguia a direção de Deus, ele era abençoado. Você está habituado a trabalhar de uma determinada forma, está habituado a resolver assuntos de uma determinada forma. Se você ceder e deixar Deus fazer, você vai ver que nunca vai ser da forma que você pensa ou da forma que você quer. Acredita em mim, que não vai ser. Nunca vai ser. O que eu conheço de Deus, ele sempre nos vai mostrar uma forma diferente, completamente diferente de fazer as coisas. Eu lembro-me de uma vez, eu estou-me a lembrar uma delas, eu fui para ir comprar um órgão para a minha filha mais velha. E eu era para ir comprar, ia com o meu filho mais velho e com a namorada dele na altura, dentro do carro, ia para ir buscar e eu senti que não devia de ir. E eu voltei para trás. E fui mais tarde. Possivelmente não estava aberto, possivelmente não estava, o equipamento que lá estava não era bom, possivelmente estava mais caro. Eu não questiono, porque eu sei que Deus quer o melhor para mim, Deus quer o melhor para si. E se nós buscarmos a direção de Deus, saber o que Ele quer para a nossa vida, nós garantidamente vamos ser abençoados. Isto aconteceu com os apóstolos. Vamos abrir em Atos, eu digo já qual é o
o capítulo. Atos 16:5. Atos 16:5. É impressionante que os apóstolos estavam a ser dirigidos pelo Espírito Santo. Você deve ler o livro de Atos. O livro de Atos mostra uma igreja sendo dirigida por Deus. É impressionante. Muitas das vezes nós achamos que estamos a fazer o que é correto. Não, eu estou a trabalhar para Deus, eu estou a fazer o que é correto, mas é segundo a vontade de Deus. Nós temos que ver isso em todas as áreas da nossa vida, mas principalmente trabalhando para Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Veja aqui, Atos 16:5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Glória a Deus. E passando pela Frígida e pela província da Galácia, fomos impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Agora eu quero que você agarre e pense um pouco. Jesus deu uma palavra, diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Por todo o mundo era por todo o lado. Mas aqui o Espírito Santo estava a impedir de pregar na Ásia. Então, mas Jesus disse para pregar por todo lado. E aqui o Espírito Santo impedia. Vamos continuar a ler. E quando chegaram a Micínia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Outra vez foram impedidos. Mas, então, e as palavras de Jesus? Ouçam bem uma coisa. Os sinais que existem na estrada para os condutores é para ajudá-los, não é para criar problemas. Se chegamos a uma rua que nós estamos habituados a passar e chegamos lá e a rua está fechada ao trânsito, algum problema lá há. Algum problema houve nessa estrada que nos está a impedir. Ou podem estar com obras, ou aconteceu qualquer coisa, ou caiu qualquer coisa na estrada. E então estamos impedidos de passar ali. Será que é para nos prejudicar? Claro que não é para nos prejudicar. É para nós não sermos prejudicados se entrarmos por essa estrada. O que é que estava a acontecer na Ásia? Eu não sei o que é que estava a acontecer na Ásia. Mas o Espírito Santo impediu, algum motivo havia da parte de Deus para fazer isso. Se calhar não iam receber a palavra como deviam receber e eles podiam até ser mortos. Eu não sei qual a razão. Mas sei que eles fizeram a direção do Espírito de Deus e foram abençoados. E como eles queriam pregar o Evangelho, veja o que é que aconteceu. E tendo eles passado de Micínia, desceram até Treoade. Paulo, de noite, peço desculpa, e Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão na Macedónia que lhe rogou, dizendo: passa para a Macedónia e ajuda-nos. Mal acordaram, e logo depois desta visão procurámos partir para a Macedónia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Através de uma visão, ele recebeu a direção de Deus para onde devia. Se você quer conselho, eu lhe digo, qualquer coisa que você tenha para decidir, busca Deus primeiro. Busque saber de Deus o que é que Ele quer para si. O que é melhor para si. Eu habituei-me a fazer assim e me tenho dado bem. Porque eu reparei que cada vez que eu faço aquilo que eu quero, realmente, às vezes não resulta bem.
Mas cada vez que eu recebo a direção de Deus e faço aquilo que Deus me mostrou estar a fazer, querer que eu faça, eu sou abençoado. Então, e como fazemos isso? Como buscamos a direção de Deus? Uma delas é perceber aquilo que você quer. Eu quero fazer isto. Então, você percebe já o que é que você deseja ou o que é que você está a ser impulsionado a fazer. Pode muitas das vezes não ser o seu desejo, veio ao seu pensamento e você pensa que é seu e muitas vezes é a influência do maligno. E você já sabe qual é a sua vontade. Agora vá buscar a Deus para saber a vontade de Deus. A vontade de Deus pode coincidir com a sua, o que é algo raro. Normalmente é ao contrário do que nós achamos. Porque é assim, não sei. Eu cada vez que a minha vontade coincide com a vontade de Deus, eu vou orar outra vez. Para ter a certeza absoluta. Você pode dizer, mas eu tenho urgência para resolver o assunto. Deus sabe disso. E Ele, a seu tempo, num tempo oportuno, lhe mostrará o caminho que deve seguir. Porque assim sendo, você vai ser abençoado. Mas eu tenho vontade de fazer isto. Você pode fazer a sua vontade, mas vai resultar. Eu vou-lhe dar um exemplo de algo que foi contado na igreja que realmente me fez questionar muita coisa na minha vida. Havia um casal que era próspero na igreja, que era bastante abençoado financeiramente e apareceu-lhe uma oportunidade de negócio com ouro. E uma oportunidade de negócio com ouro que dava muito dinheiro. A intenção deste casal era, dando muito dinheiro, que eles iam canalizar esse dinheiro para abençoar a igreja. Foi com esta intenção que eles se meteram no negócio. Pois com esta intenção de se meterem no negócio, apesar disso, apesar da razão ser válida, apesar do sentimento ser puro, as coisas não correram bem. Correram muito mal e eles até perderam dinheiro com isso. E você diz, então, mas era uma intenção tão boa, algo tão puro. Por que aconteceu o que aconteceu? Cada vez que a senhora orava, ela dizia que sentia como o estômago que embrulhasse. Algo não estava certo, algo estava errado. Ela não sabia o que era. Mas como o negócio parecia tão bom, ela fez o negócio. E quando ela foi falar com o pastor e contar o que estava a acontecer, ele falou na direção de Deus e ela disse, realmente é verdade, eu cada vez que eu orava sobre o assunto, eu não me sentia bem sobre o assunto. Havia algo errado, não estava certo, mas o negócio parecia tão bom. Parecia as coisas tão boas, tão certas, que eu acabei por fazer o negócio. Você vai querer fazer o que você acha, o que você vê, ou você vai querer fazer o que Deus lhe está a dar a direção, que é o melhor para si. Uma vez, uma pessoa que eu conhecia, minha esposa veio-me contar uma coisa que estava a acontecer. Uma coisa que estava a acontecer e que não era bom em relação a uma pessoa. E eu disse, para ajudar a pessoa, até se podia fazer isto. Disse eu. Mas quando eu disse isto, eu senti como com um aperto. E eu disse logo, tudo o que eu disse, esquece. E há aí qualquer coisa que não bate certo. A partir dessa altura, eu comecei a desconfiar dessa pessoa. E várias pessoas, familiares meus, não estavam a favor dele e tal, e eu a partir desse dia, eu dizia que havia qualquer coisa que estava errada. Depois, mais tarde, veio-se a descobrir que realmente a direção de Deus que me tinha mostrado estava certa. Havia algo errado na vida dessa pessoa. Ele não estava a fazer o que era correto.
Mas nós não sabemos tudo. Muitas das vezes só vemos o que está de frente da nossa cara, da nossa vista. Pensamos as pessoas se apresentam ao pé de nós muito santas, muito como deve ser, pensando de nós o melhor delas e vendo que, não, realmente esta pessoa é de Deus. E na volta não tem nada a ver com Deus. Você tem que ter a direção do Espírito. Você tem que ser guiado por Ele. E como é que você faz isso? Primeiro, tem que se acalmar. Como é que isso é possível? Pois, eu sei. Você tem que orar e esperar em Deus. Orar e esperar em Deus. Eu já contei aqui, mas eu tinha feito a escola bíblica, depois de fazer a escola bíblica, que me custou bastante, foi muito difícil, foi um ano muito difícil. Por causa de tudo, eu tinha que andar à pressa de um lado para o outro para conseguir cumprir. Eu fiz a escola bíblica e quando chegou a altura de fazer a escola ministerial, eu disse, Pai, eu só vou se tu me des a direção para ir. De outra forma, eu não vou. Da parte do meu pastor havia vontade que eu fosse, mas da minha vontade eu só sorria, não respondi. Inclusive, eu lembro-me uma vez ele me dar um papel a dizer o convite para ir para o ministerial e eu olhei para ele e disse, a quem é que eu entrego? E ele começou a olhar para mim e sorriu, porque percebeu que eu estava à espera de uma direção de Deus. Eu não ia fazer. Eu não ia para lado nenhum, nem fazia nada se não houvesse direção. Depois disso, perto de pouco tempo de se enviar um mail a confirmar as pessoas que iam para a ministerial, Deus me disse para ir. E eu tive 2 anos de escola bíblica, ministerial, uma bênção, uma grande bênção para a minha vida. Onde aprendi muito, muito, e onde também foi fácil para nós, para mim e para a minha esposa, fazermos isso. Mas eu tive que esperar em Deus. Tive que esperar a direção de Deus. Tive que saber qual a vontade de Deus para mim. Paulo, eu quero-vos mostrar o que é que Paulo dizia. Gálatas 2:20. Vamos lá abrir em Gálatas 2:20. Eu quero que você entenda uma coisa. Paulo foi um dos últimos a ser chamado. Paulo não andou com Jesus. Paulo não pertencia aos primeiros 12 que andaram com Jesus. Mas Paulo era daqueles que queria servir a Deus e acreditava que o que estava a fazer perseguindo os cristãos era a atitude certa. Porque era aquilo que ele acreditava. Mas Jesus lhe apareceu numa visão ao meio-dia, quando o sol vai bem alto, que é o sol mais forte que existe, que é o sol do meio-dia. Jesus lhe apareceu com uma força ainda maior do que o sol ao meio-dia, com uma luz mais forte que o sol ao meio-dia. E lhe perguntou, por que me persegues? Paulo dizia, Senhor, mas eu te persigo, eu não te persigo a ti. Sim, cada vez que persegues um destes, segues-me a mim. E Paulo se converteu a Jesus, mudou completamente toda a sua forma de agir e de pensar e começou a ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E começou a perceber que alguma das coisas que ele fazia que estava errada. Não que a lei que lhe tinha sido ensinada estivesse errada, mas a direção que estava a ser feita era errada, porque ele estava a ser dirigido por ele próprio, pelas vontades dele próprio e não pela vontade de Deus. E veja o que é que Paulo diz, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Paulo, o que é que Paulo estava a dizer? Eu não faço mais a minha vontade. Eu busco saber a vontade de Deus. Eu busco saber o que é que Deus quer, porque eu sei que a sua vontade é perfeita. Cada vez que há uma direção nova de Deus para comigo, eu busco, não só a primeira vez, mas várias vezes, para tentar perceber qual a vontade de Deus. Eu lembro-me, quando nós começámos a fazer a transmissão destas reuniões em direto, eu já tinha reuniões e eu lembro-me que foi em fevereiro que tudo começou, que eu comecei a sentir que devia de fazer isto, mas só em maio ou abril, agora não tenho certeza, maio ou abril é que eu comecei realmente a fazer transmissões em direto. Porque foi quando voltei a ter a outra direção outra vez, quando Deus me tocou outra vez no coração, no espaço de uma semana eu tinha tudo montado, numa semana eu já tinha feito, comecei a fazer diretos com uma câmara minha, e a segunda reunião que foi feita, a segunda ou terceira reunião, já foi com as câmaras e com todo o material comprado, já para poder fazer esta transmissão que temos andado a fazer e que já vai desde 2013, penso eu. Faz para o ano 10 anos. E você pode dizer, então, mas tanto tempo, não deveria as coisas estarem diferentes? Não sei. Mas não é isso que me importa. O que me importa é encostar a minha cabeça na almofada, estar em paz, saber que estou a fazer o que Deus quer. Isso é que me importa. Porque cada vez que eu não faço aquilo que Deus quer, a tristeza vem até mim. E eu sei que estou a fazer errado. Você, ouça bem uma coisa. Depois da oração do Pai Nosso, Jesus disse, se vocês perdoarem os homens, eu vos perdoo. Deus Pai vos perdoa a vocês. Mas se vocês não perdoarem os homens, Deus não vos perdoa. Você pensa que Jesus disse isto como uma obrigação? Não, vocês têm que perdoar. Ou você ainda não entendeu que é para nós sermos abençoados que Jesus disse isso? Cada vez que alguém não perdoa a outra, o sentimento contra essa pessoa, se você não o faz parar, se você não ora e não diz eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus, se você não diz estas palavras e deixa o sentimento continuar, sabe o que é que vai acontecer? Esse sentimento vai aumentar e vai corroê-lo, vai começar a destruí-lo. Porque a sua vontade é destruir a outra pessoa. Mas realmente você é que está a ser destruído. Quando Jesus nos disse isso, é para nos abençoar. Não é para obrigar a fazer uma coisa que nós não queremos, porque nós não queremos. A nossa vontade se calhar é arrancar a cabeça à pessoa. Não é? A nossa vontade era fazer mal, era que alguma coisa lhe acontecesse de mal. Mas não é isso que Deus diz. Deus diz para nós perdoarmos. Mesmo tendo razão, para nós perdoarmos. Por quê? Para que Ele nos possa abençoar a nós. Porque de outra forma o diabo vai utilizar aquilo contra nós. Vai destruir a nossa vida. Vai ter direito legal de entrar na nossa vida e destruir a nossa vida. Por nós não estarmos a perdoar a outra pessoa. E Deus nos mostra através da sua palavra a maneira de nós sermos abençoados. Perdoar. Grande parte das vezes não queremos perdoar. Porque a pessoa fez isto, porque a pessoa fez errado, porque a pessoa magoou, porque a pessoa diz, nós não queremos perdoar. Mas Deus sabe, e nós temos que perceber que ao nós
perdoarmos alguém, nós é que estamos a ser abençoados. Nós. Até e a pessoa? Isso é problema entre ela e Deus. Não se meta no problema dos outros. Não se meta na vida dos outros. O que ela fez consigo, ela prestará contas a Deus. Não é problema seu. Agora, para você ser abençoado, você tem que perdoar. Você leia Mateus 6. Não leia agora, mas leia quando chegar a casa, leia Mateus 6. Você vai ver lá a oração do Pai Nosso. E logo a seguir à oração do Pai Nosso, está lá a dizer: perdoai aos outros, para que Deus vos possa perdoar a vocês. Há uma razão porque é que lá está. Logo a seguir a oração. Logo a seguir uma oração que é uma bênção para as nossas vidas. Depois dessa oração, aparece a dizer: vocês têm que ter cuidado para que a vossa vida seja preservada, para a vossa vida seja protegida. Porque cada vez que nós somos perdoados por Deus, nós somos abençoados. Esta direção de Deus vem muitas das vezes contra aquilo que nós queremos. Exatamente como eu comecei a explicar sobre o carro. Se você larga o volante endireita. Estando o carro todo a funcionar bem, o volante tem tendência sempre a endireitar, o carro tem sempre tendência a endireitar. Mas você, por causa das curvas, tem que virar o volante para um lado e para o outro para fazer a trajetória que você precisa e necessita. Mas se você larga o volante, ele vai endireitar. Muitas das vezes a nossa vontade é ir numa determinada direção. E Deus diz: não, não é por aí que tens de ir para o outro lado. Mas você tem que buscar essa. Se você não buscar, você nunca vai saber. Porque eu acho impressionante da parte de Deus. Deus quer abençoá-lo. Quer abençoá-lo. Mas às vezes não consegue. E você diz assim: mas ele é Deus. Não. Mas por causa do livre-arbítrio de cada pessoa, por causa da decisão própria de cada pessoa, se a pessoa decide fazer algo contrário, Deus não vai poder impedir. É a sua decisão. E as suas decisões podem abençoá-lo ou trazer problemas para a sua vida. Por isso, o buscar a direção de Deus, porque Ele sabe qual é o melhor caminho. Eu lembro-me muito. Às vezes isto é falado, às vezes vê-se um sítio para onde ir e chega-se uma encruzilhada e nessa encruzilhada existem dois caminhos para seguir e num caminho se vê todo bonito, cheio de relva, todo cheio de coisas bonitas e tudo mais, e do outro lado vê-se arbustos, algo difícil de passar, e nós pensamos, por causa dos nossos olhos, da maneira como nós vemos as coisas, vemos, não, por aquele sítio que é o melhor para ir. E às vezes esta é a reação que nós temos nas nossas vidas. Não, o que eu devo fazer é ir por aquele caminho. Porque no passado eu já tenho ido por este caminho, nas decisões que eu tenho tomado têm sido boas, então eu vou fazer assim. Está errado. Você só está a ver o começo, não sabe o meio e o fim. Deus pode lhe mandar ir para o sítio mais complicado, ao que parece aos seus olhos mais complicado, mas para a frente é uma bênção. E o outro pode parecer muito bom e a meio é muito mau. Ser guiado por Deus é uma bênção para as nossas vidas. Mas isso vai fazer com que nós tenhamos que nos educar a nós mesmos a não fazer o que queremos. Porque fazer o que queremos traz problemas para a nossa vida. Você sabe que há algumas reações que são falta de fé?
Eu vou-lhe dar um exemplo. Você coloca um assunto nas mãos de Deus para resolver. Um assunto, eu vou-lhe dar um exemplo de coisa. Um assunto de papéis para resolver. Papéis que você precisa de resolver, coisas que é preciso resolver para a sua situação. E a sua vontade é agarrar nesses papéis e resolver logo. E, tem. E Deus diz: espera, você vai esperar? Não, mas aquilo está para resolver. Espera. Estava com um irmão nosso, pastor até. Ele trouxe-me um assunto para resolver. Ele tinha vendido um carro. E esse carro que tinha sido vendido nunca tinha sido mudado de nome. Nunca tiraram o nome dele. E agora as finanças estavam a vir em cima dele por causa de buscar valores, por causa de multas e tudo mais. E ele falou comigo e nós orámos sobre o assunto. E o que eu senti era não ir. E eu virei para ele e disse: eu vou consigo lá, mas não é agora. Deus me irá mostrar o dia que é. E passado umas semanas, eu senti e nós fomos lá, os dois. Quando eu cheguei lá, uma senhora nos recebeu, porque eles diziam que não tinham registros, nada desse carro, não aparecia nada em nome deles. E ele disse: não, mas eu entreguei o carro aqui. Mas nós não temos registros, não dá. E então eu fui lá para resolver com ele. Chegámos lá, eu sentei-me, eu nada falei. Ele falou, explicou o seu assunto e ela continuava a dizer que não temos registro, não sabemos, e não sei o quê. E a dado ponto, eu nunca falei, nunca disse nada, até que chegou um ponto em que eu agarrei e disse: mas vocês só podem estar a brincar. Então vocês sabem que venderam um carro a este senhor e retomaram o outro. Não têm registro da retoma do outro, mas têm que ter registro de alguma coisa. Então como é que não sabem e não estão a assumir uma coisa que é culpa vossa? Foi isto que eu disse. A senhora ficou a olhar para mim, começou a pensar, chamou uma pessoa, essa pessoa agarrou, foi lá dentro tratar de uns papéis e depois vieram a descobrir que realmente o carro tinha sido coisa e não sei o quê. Então qual foi a forma de resolver o assunto? Eles disseram que não podiam dar dinheiro, mas podiam fazer uma coisa. As revisões que iam lá ser feitas, podiam ser feitas até o valor que deviam a ele. O nosso irmão e pastor aceitou e o assunto ficou resolvido. Eu só falei aquela vez, eu não falei mais nada outra vez. A pessoa parecia nova no lugar. Isto quer dizer que quando nós orámos a primeira vez, se calhar lá estaria outra pessoa no lugar. E se calhar não era a pessoa que nos iria resolver o problema. Por isso levou algum tempo, algumas semanas, para depois lá irmos outra vez, que iríamos apanhar esta pessoa que Deus sabia que iria resolver o problema. Nós temos que esperar em Deus, esperar a direção de Deus para as nossas vidas. Acredite, há coisas que não, mas eu tenho direito a isto, eu tenho direito àquilo, eu tenho direitos, eu tenho direitos disto, eu tenho direito, até é o meu corpo, é a minha vontade, é o corpo. Eu não estou a dizer nada disto, eu percebo isso tudo, entendo isso tudo, mas se eu lhe disser que tudo isso vai contra a vontade de Deus, você entende? Nós não vamos abrir, mas em Isaías 55, eu posso lhe dizer qual é o versículo 12, Isaías 55, 12, está lá escrito assim: em paz sereis guiados. Você tem que ter paz em relação ao Senhor. Cada vez que você freneticamente quer resolver alguma coisa, você não está em paz. Não, eu tenho que resolver, tem que ser já, é agora, é agora. Isto não é paz. Resolver um assunto é em paz. Eu quando lá cheguei não disse nada. Eu estava completamente em paz. Eu só levantei a minha voz, ou falei na altura
em que Deus me tocou para falar, por assim dizer, porque eu não sabia o que é que ia falar. Eu estava calado, só lá estava, só sorria. Mas foi o bastante para que as coisas se resolvessem. Teve a ver que fui eu? Não. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É Deus que faz as coisas. Não somos nós. Ele dá-nos a direção. E a direção que Ele nos dá é aquele que busca a sua direção. Aquele que faz a sua vontade. Nós temos de ter muito cuidado. Eu lembro-me uma vez de estar na igreja. Até não foi eu costumava frequentar uma igreja em Carnaxide e depois passámos para lá fundo essa igreja e depois chegámos a ir a outra igreja, no outro lado. E quando fomos a outra igreja, as pessoas chegou uma altura que estávamos a adorar a Deus e as pessoas, algumas delas foram à frente, colocaram-se em joelhos e eu quando coloquei-me atrás de outra pessoa, por causa dela poder cair ou não, e ela quase que ia aqui para a frente, eu toquei-lhe no ombro. E quando toquei-lhe no ombro, Deus me mostrou. Ela pensava que estava a ter direção de Deus. No entanto, a direção que ela estava a receber não era de Deus e estava a atormentar a sua vida. Ouça, em paz sereis guiados. Se não houver paz, você não está a ter direção de Deus. A direção de Deus dá sempre paz. Sempre, 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 sempre. E ela estava a ser atormentada porque acreditava que estava a ser dirigido por Deus e não estava a ser dirigido por Deus. Nós temos de ter cuidado. Muitas das vezes, ouça, um dos primeiros mandamentos do diabo, você sabe qual é? Faça o que você quiser. Ouça, então, mas o que eu decido está errado. Pode estar. Pode estar, o problema está aí, é que pode estar errado. E você vai fazer algo errado, algo que vai prejudicar a sua vida. Eu estava a falar que há atitudes que nós temos que são faltas de fé. Eu estava a dar o exemplo e parei aí, estava a dar, alguém está a tratar de uns papéis e quer tratar de uns papéis. E agarra e a sua forma de resolver é resolver logo. Ser rápido. Mas aquela não é a altura correta para tratar desses papéis. Ele não buscou a direção de Deus e vai tentar resolver e aquilo dá-se uma embrulhada, as coisas não andam para a frente e tudo mais. E quando enfim essa pessoa vê que não consegue resolver, então busca a Deus. Que normalmente acontece a grande parte das pessoas. Quando não conseguem, então voltam-se para Deus. E quando se volta para Deus, Deus diz, espera. E aqui começa o problema. Espera. Não, eu tenho isto para resolver. Espera. Eu tive um problema para resolver. Criado por mim. Com valores altos. Valores mesmo altos. Em que eu orei e Deus me mostrou que iria desaparecer como ao fumo. E eu esperei anos. Bastantes anos. Eu estou-lhe a dizer bastantes anos. Não sei. 6, 7, 8, 9 anos. Sei que foram bastantes anos. Até que tudo desaparecesse como ao fumo. Mas eu tive que esperar em Deus. Tive que confiar em Deus. Esperar nele. Para que aquilo ficasse resolvido. Você sabe que para resolver qualquer assunto na sua vida, a nível de papéis e coisas, você só precisa de falar com a pessoa certa. E falando com a pessoa certa, essa pessoa agarra, abre-lhe as portas para tudo e lhe explica tudo e resolve tudo. Você só precisa de falar com a pessoa certa. E tem outra coisa, não é só com a pessoa certa, é no momento certo. Sabe porquê?
Porque essa pessoa pode lhe ajudar em tudo, mas pode não lhe apetecer. E você não recebe a solução para o seu caso. Então você precisa da direção de Deus. Esperar em Deus. Às vezes Deus diz logo para fazer logo, outras vezes diz para esperar, outras das vezes tem-se esperar mais ainda. Mas quando vamos para resolver, ouça, glória a Deus, é resolvido. É resolvido, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu sei o que é que aconteceu na minha vida. Eu sei que foi para resolver, passado anos, foi para resolver. Ouça, a própria pessoa me ajudou, houve coisas que anulei, houve pagamentos que eu tinha que fazer que acabou por não ser preciso fazer e tudo mais. Por causa de Deus. Ser guiado por Deus. Então, mas como é que se é ser guiado por Deus? Não sei se você já reparou como é que os carros funcionam. Os carros não andam sozinhos, ainda. Estão a tentar colocar, estamos em 2022, no final de 2022, mas há carros autónomos e tal, e não sei o quê, mas as coisas ainda estão a começar. Mas atualmente todos os carros como é que funcionam? Uma pessoa entra lá para dentro, mete o carro a trabalhar, habilitado, com carta de condução e conduz. Até o carro não anda sozinho. Assim, da mesma forma, a sua vida não anda sozinha. Você precisa de Jesus dentro de si. Você precisa da direção de Deus dentro de si. Para ajudá-lo na sua vida. Então como é que você faz isso? Busca a Deus. Buscai o reino primeiro, o reino de Deus, e tudo o resto vos será acrescentado. Cada vez você busca a direção de Deus, Deus vem até si e lhe mostra o que é que deve fazer. Você está a dizer, não, mas ouça, eu vou lhe dizer uma coisa, todas as pessoas apressadas têm que desacelerar. Você não vai conseguir resolver nada. Epá, desculpe, eu sei o que é que eu estou a falar. Não, eu tenho isto. Isto para resolver, tem que ser já, tem que ser já. Isso, esqueça isso, com Deus não funciona. Da mesma forma, se lhe quiserem vender alguma coisa, tem que ser já, senão você perde a oportunidade, tem que ser já. Esqueça. Não. Olha, não quero. Não quero. Mas tem que ser já, senão você perde a oportunidade, senão é isto, é aquilo. Esqueça. Você está a entender? Você precisa da direção de Deus para a sua vida. Você precisa de Deus na sua vida. Mas para isso, tem que orar e esperar em Deus. Pai, eu tenho este assunto para resolver. Mostra-me a solução, mostra-me como eu devo fazer. E como é que ele vai mostrar? Ele pode fazer de muitas formas. Ele pode trazer até a si uma pessoa que lhe vai ensinar como fazer, que lhe vai mostrar, que o vai ajudar. Ele pode fazer lembrar de uma pessoa, ele pode fazer mostrando o que é que você deve fazer. Pois eu já estive em reuniões em que estavam a falar de uma coisa e eu estava a ouvir outra. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu estava a ser dirigido por Deus no meio da reunião. No meio da reunião, eu estava a falar de uma coisa e o que eu estava a ser dirigido e o que eu estava a ouvir era outra completamente diferente que estava a abençoar a minha vida. E eu lembro-me de um pastor uma vez dizer, e é bem verdade, podem estar aqui 3.000 pessoas a ouvir, pois o que eu estou a falar é a mesma coisa, mas o que cada pessoa vai ouvir é uma coisa diferente. Porque você, cada um deles, vai receber a direção do Espírito Santo que precisa para a sua vida. E é aqui que você tem que entender. Deus opera em cada um de nós e quer nos dirigir para o melhor sítio, para o melhor caminho. Mas para isso precisa que nós possamos ceder.
Porque se não cedemos a Deus, se não esperamos em Deus, não estamos a dar honra a Deus. E isso quer dizer que não vamos receber a Deus. Paulo, quando foi impedido de ir para a Ásia, eles estavam completamente dependentes de Deus a nível espiritual. Eles buscavam a Deus constantemente, eles oravam. Eles queriam saber a vontade de Deus para as suas vidas. Exatamente aquilo que você e eu precisam. Buscar saber a vontade de Deus para as nossas vidas. E então, quando nós soubermos aí, irmos em frente, irmos buscar. Vamos a Provérbios. Provérbios 20, 24. Provérbios 20, 24. Onde é que estão os meus provérbios? Estão aqui, Provérbios 20, 24. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Como é que ele vai saber o que é que deve fazer? Se não for Deus. Laço, versículo 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente, seja o que for. É santo e feito os votos, então inquirei. Está aqui a dizer tenha calma. Tenha calma. Não seja precipitado, quer no falar, quer no agir. Depois de decidir alguma coisa, então faça com calma. Mas saiba a vontade de Deus para a sua vida. E tem algo que Deus me mostrou há muitos anos atrás. Tem algo na minha vida. Foi confirmado por várias pessoas. Pessoas que eu conheci a primeira vez, imediatamente chegaram ao pé de mim e me disseram aquilo que eu já sabia. Outras pessoas que nunca se encontraram comigo na vida. Nunca. Só me viram uma vez. Foram contar a irmãos conhecidos meus algo sobre a minha vida. E nunca me tinham visto, confirmando tudo aquilo que eu já sei. E, no entanto, eu estou à espera em Deus. Esperando o confirmar do seu desejo para a minha vida. Você entende? Então, você podia fazer isto, aquilo. Mas iria sair fora da vontade de Deus. E eu vi muitos fazerem isso. E muitos caírem. E eu não estou para isso. Já fui treinado várias vezes em Deus para deixar Deus dirigir a minha vida e ser a vontade dele e não a minha. Embora eu reconheço que às vezes eu tenho feito coisas erradas. Infelizmente. Mas cada vez que eu espero em Deus, cada vez que eu aguardo pela sua vontade, cada vez que eu espero, eu sou abençoado. Há coisas que atualmente a minha vontade era de fazer assim, assado assim, e Deus disse, quieto, está sossegado. Sou eu que vou fazer. Sabe que eu também tenho vontade própria. Às vezes a minha vontade é bum, bum, falar aquilo, isto ou aquilo. Deus me diz, quieto, sou eu que vou fazer. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Queremos ser abençoados? Não pode ser a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Queremos ser dirigidos por Deus? Glória a Deus. Então você tem que deixar Deus entrar na sua vida e dirigir o seu carro, por assim dizer. Deixar ser Ele a mostrar o caminho, como deve.
E às vezes, ouçam, acreditem em mim, às vezes não tem lógica nenhuma. Nenhuma. Há coisas que às vezes Deus nos mostra para fazer que não tem lógica nenhuma. Mas indo por aqui, como é que isto pode ser? Há reuniões onde eu começo a reunião, Deus me deu versículos, eu olho para os versículos e eu digo assim, mas isto eu não consigo, na minha mente, ligar isto tudo. Não tem lógica. E eu começo a reunião, e os versículos vou começando a dar, e as coisas engrenam no lugar que é Deus que faz, não é? Entenda uma coisa, em tudo o que você fizer, dê glórias a Deus. Tudo. Espera em Deus, faz seres guiados, busca a direção de Deus e depois nunca se esqueça de dar glórias a Ele. Uma vez 10 leprosos vieram ter com Jesus. E Jesus lhes disse, ide-vos apresentar ao sacerdote. Porquê que Jesus disse isto? Porque era comum que se alguém tivesse uma ferida aberta, se tivesse leproso ou qualquer outra coisa, ele teria que se ir apresentar ao sacerdote e o sacerdote iria examinar o seu corpo para ver se ele estava curado ou não. E depois de fazer isso, ele faria uma oferta pacífica a Deus por causa de estar curado. Por isso Jesus disse a eles, ide-vos apresentar ao sacerdote. E foram os 10, e a meio do caminho, eles viram-se curados. Eles viram que a lepra tinha desaparecido, o seu corpo tinha ficado completamente curado. E um deles, só um dos 10, só um, voltou para trás e veio ter com Jesus e veio agradecer a Jesus. E quando ele chegou ao pé de Jesus a agradecer, Jesus perguntou, onde é que estão os outros? Só tu vieste? Depois diz, vai em paz, a tua fé te salvou. Entenda uma coisa. Deus não está na nossa vida para ser glorificado, mas Ele deve ser glorificado por nós. Ele deve ser engrandecido pelas nossas palavras, pelo nosso amor, pelo nosso louvor. Porque Ele é que faz tudo. Não? Só você tem a vida que tem as possibilidades que tem, de Deus o deve. Tudo o que você tem, entenda uma coisa, tudo o que você tem veio de Deus. E à medida que você reconhece isso, e o glorifica e o engrandece e dá glórias, Deus diz, a tua fé te salva. O que é que nós estamos a fazer? Quando você orar por um assunto, e esse assunto ficar resolvido, dê glórias a Deus. Se você achar que você tem fé suficiente, conta aos outros a bênção que houve na sua vida. Há coisas que você não pode contar. Então não conte. Tenha sabedoria. Peça sabedoria a Deus para saber o que fazer. Mas dê glórias a Deus tudo. Porque é Ele que faz. Porquê é que eu estou a insistir nesta coisa? Porque houve alturas em que eu não dei glórias a Deus. E Deus me repreendeu por eu não ter feito isso. Porque a Ele é dar tudo. Ouça, eu já contei aqui, eu tive uma profissão de 32 anos. E eu fui protegido por Deus. Eu sei que fui. Em várias alturas eu fui protegido por Ele. Em várias alturas eu podia ter acontecido mal e não aconteceu. Porque eu fui protegido por Deus. E eu sei disso.
Houve uma das alturas que eu saí do carro direto sei lá, eram 5 ou 6 pessoas, direto a eles. E quando eu cheguei lá, eu via descobrir qual era a razão que a ambulância estava ali. A ambulância estava ali porque eles tinham andado à facada uns com os outros. E eu fui direto a eles, sozinho. Porquê que eu fui direito a eles? Não sei. Mas sei que a força que eu sentia na altura não vinha de mim, vinha de Deus. E eu dou glórias a Deus, tudo o que Ele fez por mim, tem feito e vai continuar a fazer, porque eu sei que Ele é um Deus grande e poderoso. E você tem que fazer o mesmo na sua vida. Ouça, o que é que você precisa? Busca Deus. Tudo pedires orando. Crede que o recebereis, pelo eis. Não é para você fazer nada, é orar. Orar. Está-me a ouvir? Eu já fui curado. Sabe como? Assim. Estava com uma dor, orei e a dor desapareceu. Eu só dei que a dor tinha desaparecido depois dela desaparecer um tempo depois. Eu disse, não, já não sinto mais. Em minha casa, nós estava a ajudar a minha esposa a fazer limpeza e o sofá caiu-me em cima do dedo do pé. Fogo naquela altura. Meu Deus, a dor foi mesmo grande. Eu comecei a orar e a dor parou. E eu olhei para o dedo do pé e não tinha nada. Passado umas semanas, só a acontecer. Só apareceu negro em todo o processo. Todo o processo. A outra unha caiu e em todo o processo não me doeu. Doeu-me numa altura em que eu tinha de cortar a unha do pé, porque a unha do pé estava mal a ajar e tinha que a cortar. Quando cortei, não me doeu mais. E todo o processo foi uma bênção, porque eu orei naquela altura. Entenda uma coisa, a bênção que nós temos vem de Deus. O que nós somos, o que nós temos, o que nós vamos ser, de Deus somos, a Deus pertencemos. Se morremos ou se vivemos, a Deus pertencemos. Então entenda uma coisa, dê glórias a Ele em tudo. Busque Ele, busque a sua direção para a sua vida. Você precisa de Deus na sua vida, muito mais do que você imagina. Você precisa da sua direção. E acredite em mim, você quer ter uma vida abençoada. Não faça o que você quer. Busque saber de Deus o que você deve fazer. Ah não, mas eu tenho direito a isto, tenho direito a aquilo. E se você começa com isso, já está errado. Acredite em mim. Acredite em mim mesmo, porque eu já fiz isso. E fiquei a perder. Um dado homem, ele em linha de som, quer dizer, ele seria o próximo a ser promovido na empresa, e ele não foi promovido, outra pessoa foi promovida em seu lugar. E ele falou com o pastor e disse, o que é que eu devo fazer? E o pastor disse, você quer entregar o assunto nas mãos de Deus? Quer resolver isto? Através de Deus? Ele, claro, eu sou um homem de Deus, eu quero. E então oraram os dois e largou o assunto. Passados uns meses, apareceu-lhe um convite para jantar, uma oportunidade de negócio. Eu estava a trabalhar numa empresa e queria me propor ir trabalhar para outra. E ele diz que ia, mas que não queria sair do sítio onde estava, que estava bem. Ele, quando chegou lá, o homem disse, olha, nós queremos que você venha trabalhar para a nossa empresa. Portanto, vá para casa, pense numa coisa, num número, e depois venha-nos falar. E então o homem veio para casa, falou com a esposa e disse, mas eu não quero sair, eu estou bem onde estou, na empresa, apesar de não ter sido promovido, eu estou bem onde estou e não quero sair e tal.
Olha, eu vou dizer o dobro do meu ordenado, que eu já recebo bem agora, mas vou dizer o dobro do meu ordenado só para eles me deixarem em paz. E então, quando chegou ao outro jantar, o homem, antes dele falasse, agarrou e passou-lhe um envelope. Olha, esta é a nossa proposta. Quando ele abre o envelope e vê a proposta era 3 vezes o ordenado dele, mais. O homem ficou de boca aberta a olhar para ele. E quando ficou de boca aberta, o outro homem pensou que lhe estava a dar pouco. E então deu-lhe mais dinheiro ainda e mais regalias ainda. E ele ficou assim. E eu, espera aí. E ele virou-se: eu sou um homem de Deus, eu tenho que ir para casa orar. Eu tenho que falar com a minha esposa, eu tenho que ir orar. E então foram orar os dois. E Deus lhe disse: tu deste-me para mim um assunto para resolver. Este é o meu julgamento para a tua vida. Abençoá-lo por causa daquilo que ele tomou, a direção que tomou. Depois de ter contado isto, este homem agora era o diretor máximo dessa outra empresa para onde ele foi convidado a ir trabalhar. Coloque os assuntos na mão de Deus, espere em Deus e seja abençoado em nome de Jesus. Porque Deus quer dirigir a sua vida, mas você tem que esperar nele. Não é o que você quer, quando você quer. Não tem de ser agora, tem de ser já. Você vai perder. Espere. Esperar em Deus não é não fazer nada. É esperar em Deus. Cuidado. Porque há muitas vezes, não, eu estou a esperar, eu não faço nada então. Pronto, não faço nada. Nem vou para aqui, nem vou para ali. Não é isso. Isso não é ser dirigido por Deus. Ser dirigidos por Deus é buscar a Deus, buscar a sua direção. E quando Ele disser e mostrar alguma coisa para fazer, você vai fazer. Assim é que é de ser dirigido por Deus. Porque Paulo foi impedido de ir para a Ásia, mas depois, logo a seguir, recebeu direção para ir para a Macedónia. E imediatamente foi. Nem pôs em causa. Outros homens puseram em causa aquilo que Deus queria. Como, por exemplo, Jonas. E houve uma grande tempestade e ele foi parar na barriga de um grande peixe, segundo a descrição bíblica. Porquê? Por aquele erro, porque ele não está a fazer a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus, não a sua. Não agarre, mas eu tenho direito, não me apetece, eu não coisa. Ouça, você só vai perder. Eu peço ao grupo louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos lá orar, vamos só aos nossos olhos, vamos dizer: Pai, veja-nos aqui. Há assuntos para resolver nas nossas vidas. Precisamos de Ti. E Tu sabes disso. Portanto, todos esses assuntos agora colocamos nas Tuas mãos, Senhor. E sabemos que Tu já estás a abençoar. Tu és um Deus que abençoa. Sabemos que todos esses assuntos vão ser resolvidos em tempo oportuno. Porque Tu és a solução para todas as coisas. Te agradecemos, Te honramos, Te glorificamos. Te bendizemos. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. E agora vamos fazer a Santa Ceia, amém? Realmente houve algo da nossa parte, um erro da nossa parte, e não fizemos a Santa Ceia a semana passada, mas fazemos hoje, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus sabe o que é que vai no nosso coração. Então vamos entregar, eu abençoo este pão, este vinho em nome de Jesus. Vamos entregar aos nossos irmãos em nome de Jesus. Tudo o que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, tens-me ajudado a viver. Eu te
agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim, obrigado. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Paulo escreve uma carta a Coríntios e lhe explica a Santa Ceia e diz: porque o que recebi do Senhor eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. E nós levantamos agora o nosso pão. Pai, te pedimos perdão por tudo o que fizemos, que não foi do teu agrado. Também perdoamos a todas as pessoas, Senhor. E hoje tomamos o teu corpo, tomamos o pão que simboliza o teu corpo e o tomamos em memória de ti, em nome de Jesus. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem ou morrem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados. Levantamos agora o cálice e dizemos: Pai, estamos na tua presença. Te agradecemos por isso. É uma honra para nós, Senhor, podemos estar junto a ti. Nós que fomos escolhidos por ti para estarmos aqui. Te honramos, te glorificamos, te bendizemos. Este cálice que simboliza o sangue de Jesus, o tomamos, dando honra a quem tomou o nosso lugar, a quem morreu por nós. Senhor, exaltamos, glorificamos, engrandecemos. Jesus é o nosso Senhor. Tomamos este cálice em nome de Jesus. Pai, obrigado. Obrigado por ser escolhido para teu filho. Obrigado por tudo que tens feito, Senhor. E obrigado, Pai, por seres meu Pai. No nome de Jesus. Amém. Teu nome, agora é teu nome. Amém. Muitas bênçãos. Boa semana. Busca Deus. Receba a direção dele e faça a sua direção. E seja abençoado. Amém. Amém.